Aumentou tipo 400% de um tempo pra cá. As pessoas estão com mais depressão do que nunca, com mais ansiedade do que nunca, com fobia social, enfim, tudo que é tipo de doença mental tá só aumentando. E isso é um problema muito claro. A gente perdeu o sentido e significado de viver. É óbvio. Você não precisa caçar, tu não precisa se esforçar, o seu esforço ele é mínimo. Você só tem que ficar 8 horas por dia em pé na frente de uma caixa registradora. Que esforço tem nisso? Talvez um certo estresse mental, mas existem vários momentos ali em que é bem de boa e você até fica tedioso. Você pode tentar fingir pra mim ou mentir e falar que não, você fica o dia todo preocupado e ocupado, mas você sabe que não é verdade. Mesmo trabalhando numa cidade muito focada, mesmo trabalhando no centro, você sabe que tem várias horas do dia que tá bem tranquilo e você até meio que fica de bobeira lá. Ou então tem até mesmo dia que não tem ninguém lá consumindo. Então sim, você não consegue se ocupar o suficiente ao ponto de se sentir bem, de sentir gratificação. E é justamente aí que surgem os interesses. A gente tentar achar um significado para a vida, a gente achar hobbies, a gente se identificar com coisas e com grupos, isso é apenas uma resposta do nosso cérebro, porque a gente precisa disso. A gente precisa achar significado, seja através de religião, seja através de ideologia, seja através de filosofia, estilo de vida, não interessa o que for, mas é assim que a gente encontra um sentido e significado. Então, quando você fala que as outras pessoas são idiotas e burras por se identificarem com alguma coisa, por elas se rotularem de algo, eu entendo o que você quer dizer perfeitamente. Só que você tem que entender que isso apenas é útil, isso apenas vale para pessoas que já se sentem bem com a vida, que já sentem gratificação com a vida. Isso apenas vale para aquelas pessoas que já se sentem preenchidas, que elas já têm sonhos e objetivos e elas não são tristes e infelizes ou têm depressão e ansiedade. Por isso que, se você tentar tirar a única coisa que faz elas serem felizes, a única coisa que elas estão tentando fazer de virtuoso, a única coisa que, mesmo que de forma inconsciente, porque as pessoas não sabem dessas coisas, elas não param pra pensar nisso. Porque isso nem se passa pela cabeça delas, isso nem é uma possibilidade. Elas nem entendem por que elas são como são. Elas não foram tão honestas com si mesmas ao ponto de entender até mesmo o que faz ou não a gente ser feliz. Muita gente não tem noção dessas coisas. E sabe de uma coisa? Tudo bem, não é todo mundo que precisa entender, mas ao menos você tem que entender que as pessoas precisam disso. Porque se você tem essa noção, se você tem esse auto-reconhecimento, se você tem essa noção antropológica sobre o ser humano, você sabe que você já está em um lugar à frente de outras pessoas. Porque você já achou seu significado, você já entendeu como que você funciona, como você é. Mas tem muita gente que não. E por isso é importante respeitar isso. E ao invés de você apenas ofender as pessoas ou taxar elas de bobas e rasas por elas acreditarem em algo que talvez você não acredite, que talvez você ache limitante, talvez você deveria entender que se não fosse isso, talvez aquela pessoa ia estar apenas existindo. Isso se ela já tivesse sido tomada por uma vida tão sem sentido, que gira só em torno de prazer e desejo, até mesmo os mais obscuros da nossa mente. Existem pessoas que se afundaram tanto nisso que elas acabaram se matando, porque elas não tiveram um objetivo, porque elas não tiveram algo virtuoso para seguir e para se orgulhar. Por isso que quando você mata qualquer sentimento de pertencimento, quando tu mata qualquer vontade de fazer parte de algo maior do que si mesmo, quando você mata essas coisas, você tira o sentido de viver. E talvez você nunca pensou nisso, talvez nunca pensou mesmo nisso, mas de forma indireta você está querendo que outras pessoas morram só porque você se acha superior de alguma forma por não fazer parte de algo. E tudo bem, se isso te faz bem e tu acha que isso é uma coisa boa, ótimo, eu fico feliz. Mas é necessário entender que nem todo mundo enxerga as coisas como você enxerga. E realmente, você se enquadrar em grupinho e ficar se rotulando pode ser ruim, mas depende de quem a gente está falando.
Talvez se for uma pessoa que recentemente teve acesso a alguma ideia, alguma filosofia, talvez essa pessoa esteja se rotulando de forma rasa mesmo, porque talvez ela nem entenda quais são as implicações daquilo que ela acredita e defende. Ela realmente não entende. Mas e se for uma pessoa que já é mais experiente e já entende muita coisa sobre o que acredita, e é uma pessoa coerente, é uma pessoa que ela tem noção própria? Será que ainda é certo ficar falando essas coisas? E ficar tratando os outros como se fossem idiotas só porque você não segue uma coisa, só porque você não se considera nada, só porque você não se identifica com nada? Será que é certo pensar desse jeito? Será que você também não está fazendo mal a si mesmo pensando desse jeito? Se recusando de toda a forma possível a se identificar como alguma coisa, mesmo que seja algo que tu gosta muito e tu entende muito sobre. É como se você tivesse falando para as pessoas para elas não serem únicas, para elas não terem opinião, para elas não terem moral, para elas não serem nada, apenas para tentar evitar de alguma forma que pessoas sejam rasas, apenas para evitar que as pessoas sejam modistas. É realmente compreensível esse pensamento, mas a consequência dele e a forma simplista de pensar a respeito de grupos sociais destrói isso. E eu concordo, eu não vou fingir como se eu gostasse de todas as causas, ou como se eu gostasse de todas as filosofias e ideologias, como se eu gostasse de todos os mindsets que existem. Eu não gosto de muita coisa, mas eu não chego para alguém e falo que essa pessoa não pode ser isso. Até porque se eu fizesse, pouca diferença faria. Porque pessoas que são honestas consigo mesmas, elas não ligam para o que o próximo acha ou sente. Pessoas que são honestas consigo mesmas, elas não precisam se justificar para ninguém e elas não precisam se importar com o que os outros acham. Porque se uma outra pessoa pensa algo de mim, que influência eu tenho sobre isso? O que eu posso fazer a respeito disso? Nada. Se alguém discorda de mim em alguma coisa, o que eu posso fazer a respeito disso? Nada. Se alguém não gosta de mim ou gosta de mim, que influência eu tenho sobre isso? Nada. Você tem que entender que você é alheio ao mundo. Você não tem capacidade de mudar algo que não é possível mudar, que é o pensamento das pessoas. Então, você gostar ou não, tu respeitar ou não, tu se identificar ou não, nada disso importa no final das contas. Porque se você não se importa com muitas coisas, por que os outros vão se importar com o que você acha também? Acho que é meio bobo pensar assim. E isso é simplista também. É tu achar que o mundo é binário, tipo, é certo ou errado. Algumas questões podem ser sim binárias, mas nem tudo. Principalmente questão de gosto, é apenas um gosto, é apenas o que a pessoa pensa e não vai mudar. Você pode até tentar influenciar as pessoas a serem diferentes, a mudar, mas tu não tem capacidade de fazer o impossível. Tem muita coisa que não é possível você fazer. E sabe de uma coisa? Tudo bem, porque as coisas que a gente tem capacidade de impactar são as pessoas que estão ao nosso redor. E são as coisas que a gente tem acesso e que a gente pode, de forma prática e objetiva, fazer algo sobre, ou ao menos se organizar para resolver alguma coisa. Mas não coisas que estão fora do nosso alcance, que nem, por exemplo, política, pessoas que nem sabem que a gente existe, situações que a gente nunca vai ter controle. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Mas das pessoas que estão próximas a mim, eu posso. E outra coisa muito importante é você aprender e identificar que existem coisas que são importantes para o outro. Pode não ser para você, e você não tem que achar importante. Mas esse é o ponto. Você não tem que gostar, não tem que achar interessante, não tem que achar importante, mas você tem que entender que para aquela pessoa aquilo é importante. Assim como existem coisas que para você também é importante. Mas se você se põe numa posição onde apenas importa aquilo que você acha, apenas importa aquilo que você quer, e você não é capaz de enxergar o outro, e você distrata o outro, você trata o outro como se ele fosse inferior, apenas por ele não identificar uma coisa que você acha importante, ou por você não identificar algo que ele acha como importante, você também está errado de alguma forma. Se o próximo ele não concorda com algo que para ti é fundamental, talvez seja compreensível. Talvez seja um princípio muito grande para você, alguma coisa que você se importa demais. E se você acha que você tem que ditar as suas amizades e convivências com base nessas poucas coisas que você considera como muito importante, não julgarei, porque eu acho que cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Não quer dizer que eu deva respeitar, não quer dizer que eu deva gostar, mas isso não importa. Porque se eu respeito ou não, isso não vai mudar o que você pensa. E se você respeitar ou não o que eu penso, não vai mudar nada. Então, no final das contas, o que importa é apenas saber identificar e saber se existe um limite. Quem sabe apenas não tocar no assunto.
Ou melhor, apenas saber que aquilo é importante pro outro e ponto final, independente de você gostar ou não. Se você que está assistindo tiver a capacidade de fazer essas coisas que eu tô te falando, isso vai ser muito bom para ti, porque isso vai te ajudar a lidar com os outros de uma forma completamente diferente. E isso vai fazer você enxergar as coisas de outra forma também. Porque ao invés de você se sentir tão mal com as coisas que acontecem no mundo ou o que os outros pensam sobre ti, isso não vai mais ser um problema. E tu também vai aprender a diferenciar sobre quem apenas discorda de ti e pessoas que realmente não gostam de ti. Tu tem que aprender essa diferença também. Isso é fundamental para qualquer pessoa. Eu acho muito engraçado pessoas que acham que quem as critica, sei lá, desgosta dela ou as odeia. Porque eu penso da seguinte forma: se alguém está dispondo do tempo dela para discordar de mim, ou até mesmo para criticar uma coisa que elas consideram como correta, essa pessoa está fazendo isso porque ela te vê como alguém importante. Eu nunca vi alguém criticar outra pessoa sem ser no intuito de apresentar algo melhor. Eu já vi pessoas criticando meramente por inveja, mas isso é diferente. Tem muita gente que critica coisas objetivas porque elas acham que não é um problema. Você não precisa achar que é um problema, mas só entender que talvez ela ache isso como um problema. E às vezes é até interessante entender por que outras pessoas veem certas coisas como um problema ou não. É interessante isso, na verdade. Isso te ajuda a entender muito como as pessoas são e por que elas são o que são. Mas, para isso acontecer, você tem que se permitir. E se você não se permitir, então isso nunca vai acontecer. Então, se você tem um ego muito forte, você tem muito orgulho e talvez até de certa forma um narcisismo, isso são três coisas que são muito comuns em todo mundo. E eu não tô me tirando fora dessa, tá? Eu também acredito que eu tenho isso em algum nível, porque todo mundo tem hoje em dia. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Fiquem ligados. Porque a única coisa que te faz enxergar a crítica como algo negativo é porque você acha que aquela pessoa te odeia, ou porque você acha que aquela pessoa não gosta de ti apenas por algo que ela discorda de você, ou algo que ela acredita que é errado, e talvez aquilo possa te ajudar a melhorar a sua vida, a melhorar a sua visão de mundo. E quando você para de enxergar as coisas dessa forma, e ao menos considerar um pouco que aquilo não é real, talvez você comece a entender qual é o propósito daquilo. Bom, pessoal, infelizmente eu não imaginava que o vídeo ia demorar tanto tempo, portanto, eu vou estar dividindo esse vídeo aqui em algumas partes. E como o vídeo foi gravado em formato podcast, felizmente ou infelizmente, depende do que você acha, os outros vídeos vão seguir mais ou menos aqui nessa linha, tá? As outras partes desse assunto. Mas por enquanto, galera, eu vou ficando por aqui. Então, faça um favor para mim. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar sua avaliação aqui embaixo, seja através do like ou do dislike. Caso tenha gostado do vídeo, eu tenho certeza que tem outros vídeos aqui no canal que você vai gostar. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para evitar de perder notificação de próximos vídeos. Se você quiser ter acesso a um conteúdo diferente que não tem aqui no meu canal, você pode estar me seguindo no Instagram, print o arroba está aí na tela. Lá você vai ter acesso a um conteúdo diferente daqui, além de uma interatividade mais próxima, inclusive contato direto comigo. Então, segue lá. Caso você esteja procurando uma outra plataforma que não tenha censura, que te permita ter uma certa prosperidade, ou você apenas sente que você não é valorizado como criador de conteúdo, nem mesmo como espectador, dá uma olhada na Odyssey. Se você olhar aqui no card, vai ter, se eu não me engano, 1 ou 2 vídeos explicando sobre a plataforma e tudo que você precisa saber. A Odyssey é uma plataforma que tenta apresentar o conteúdo digital de uma forma diferente, valorizando tanto o espectador quanto o criador de conteúdo. Eles utilizam um sistema de blockchain para registrar todos os vídeos, textos, áudios e fotos que você pode publicar lá, além de que eles utilizam a própria moeda, o LBC. Então, se você já tem uma tendência de gostar de criptomoedas, ou então até mesmo se você já é um anarcocapitalista ou libertário, eu acho que lá é o lugar certo para você, porque é uma plataforma criada por libertários para libertários. Mas não confundam, não é algo político. Enfim, eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Eu sou o guitarrista Yudi e falou!